Pessoal, boa tarde. Em ciências, nesta semana, nós vamos dar continuidade com a questão da alimentação, né? Até eu passei na atividade da semana passada, a página 203 de ciências, que era para vocês estarem fazendo pesquisa. Então, eu não sei se vocês procuraram no Google, procuraram conversar com os pais, alguma coisa desses tipos de classificação de alimentos. Vocês sabem que nós temos alimentos, mas ele tem transformação dele também, né? Então, para cada um a gente tem um processo para ser feito. Então, agora essa semana nós vamos ver qual é a classificação dos processos desses alimentos, de acordo com a guia alimentar da população brasileira, tá? Então, nós temos tipos de alimentos que eles são classificados em várias formas. Então, nós temos o alimento in natura, um alimento culinário, alimento de processados e alimentos ultraprocessados, né? E além desses quatro, a gente vai estudando de acordo com o que eu for mostrando para vocês, de acordo com essas ilustrações, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar assim. Por curiosidade, essa classificação de alimentos surgiu assim. No meados do século passado, a principal doença relacionada à alimentação era a desnutrição. Então, havia muito desnutrição. Então, milhões de pessoas, inclusive no Brasil, não tinham o que comer. Então, que realmente era triste, né? Aí, com o decorrer do tempo, foram surgindo alimentação, e hoje é ao contrário disso. Hoje, em vez da gente se preocupar com a desnutrição, estão mais preocupados com a obesidade. Então, a obesidade vem de acordo com a variação de alimentação, né? Então, aí nós temos especialistas que cuidam, tem nutricionista, né? A recomendação de muitos exercícios. Então, tem N coisas que ajudam. Mas o principal é a alimentação. Então, essa classificação de alimentos, do grau de processamento, veio in natura, minimamente processado, e a resposta foi marcante, né, ao longo das últimas décadas. Com o avanço tecnológico, entrou as indústrias de alimentos, onde passou a criar produtos baratos para substituir as refeições, né? Que seria o café da manhã, o almoço, o jantar, né? Então, eles criaram essa variedade de alimentos. Seria os sanduíches, salgadinhos, né? Essas coisas. Então, a oferta combinou bem com a entrada, porque o principal da alimentação das famílias com dupla jornada diminuiu ter que cozinhar, já pega pronto já, né? Então, são raras pessoas que vai para uma cozinha, vai lá preparar o alimento dele normal. Então, aonde as indústrias ganhou força nisso. Aí vieram crescendo os congelados, né, que vão no freezer, do freezer vão para o micro-ondas. E aí a refeição e já vai lá. Lanches que dispensam a ficar, né, já fica lá na geladeira e já vai guardando e já deixa pronto lá. Então são coisas assim que não tem aquele manuseio que era mais dificultoso para as pessoas. Hoje, no dia a dia da correria, não tem tanto efeito, tanto apoio, né? Então, com o efeito dessas combinações
entre congelados, micro-ondas, né? Essas coisas foram criando. E daí, o que aconteceu? O índice de obesidade dispararam. E com eles aumentou a incidência de vários tipos de doenças, o excesso de peso, diabetes, hipertensão, né? Pois nós temos crianças que já têm esses problemas, certo? Nós já temos crianças com problemas assim, não só adulto, não. E a culpa tudo recaiu em cima de gorduras e indústrias onde respondeu o grande teor de sal, grande teor de gordura, né, saturadas, e estamos nessa luta toda. Os mercados, então você vai no mercado, você passa as prateleiras, são lotadas de produtos à disposição, tá ali na oferta e a pessoa acaba não se contendo e, né, passando a fazer isso. Então ficou uma confusão sobre uma alimentação saudável e uma alimentação, né, que, como vamos dizer, não seria tão saudável como que deve ser. Com pouco sódio, com pouco carboidrato, sem adição de muito açúcar, né? Então tem uma curiosidade que eu vou contar para vocês que vem da pesquisa brasileira. Aqui no Brasil, um grupo de pesquisadores chefiado por um médico chamado Carlos Augusto passou a se dedicar a entender os efeitos dessa mudança do padrão alimentar. Saíam do carrinho de compras do arroz, feijão, mandioca, legumes, óleo, sal e açúcar e entravam para os produtos industrializados, né, que dispensavam qualquer preparação culinária. Muitos deles vêm vendido em diet, em light e saudáveis. Em vez de considerar que as pessoas estavam engordando porque comiam mais ou menos açúcar, ou mais ou menos sódio, ou mais ou menos gordura, esses pesquisadores chegaram a uma definição mais básica com a revolução, que estava engordando, quem estava engordando demais comia imitação de comida e não a comida verdadeira. Então, aqui é só uma curiosidade para uma explicação. Agora nós vamos lá para o nosso conteúdo, né? Então, vamos lá. Nós vamos dar início com o nosso assunto assim. Eu coloquei processamento de alimentos. Então, a classificação in natura, minimamente processados e processados. O in natura, retirados diretamente de plantas, animais sem alteração. E minimamente processados, passam por processo de limpeza, moagem, congelamento, que não envolvem adição de sal, açúcar, óleo ou outras substâncias ao alimento natural. E os processados, que são fabricados pelas indústrias, com adição de sal, açúcar, né? E fica um alimento de maior tempo de durabilidade. Então, aqui ao lado, né? Alimentação saudável de verdade, classificação dos alimentos in natura, né? O mini processamento, tá? Eu coloquei o desenho. O processados, que é fabricado pelas indústrias, e tem o ultraprocessados. Ultraprocessados são formulações industriais que, além de açúcar, sal e óleo, possuem uma lista grande de ingredientes como gorduras modificadas, amidos, proteínas de soja e aditivos. Vocês viram como que eles se classificam. In natura, que é o natural, com leve processamento, com processamento mais profundo e ultraprocessados, tá? Agora aqui eu coloquei, nós temos uma pirâmide alimentar. Quem segue muito a pirâmide alimentar são nutricionistas, né? Que elas cuidam adequadamente da alimentação da pessoa. Então lá, dicas de saúde, alimentação saudável. A saúde
tem como fator determinante e condicionante a alimentação, a maioria do saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. Entre outros, em comemoração ao mês da saúde, o tema abordado pelos profissionais do núcleo ampliado da família, da saúde da família e a atenção básica da Cordilheira Alta, né, foi a alimentação saudável. Então vamos lá. Alimentos in natura ou minimamente processados devem ser a base da alimentação. O uso de alimentos processados deve ser limitado a pequenas quantidades, como ingredientes de preparações culinárias, ou parte das refeições com base em alimentos in natura. In natura quer dizer natural, ou minimamente processados. Deve ser evitado os alimentos ultraprocessados, né? Assim, vai lá um dia tudo, mas todo dia sempre aquela mesma, aquele mesma comida não se deve fazer. Então aqui eu tenho uma pirâmide alimentar. O que deve, o que né, o que você que prefira, o que modere, o que limita e o que deve ser evitado. Então, ao lado aqui eu coloquei, ali estava muito sem destaque, coloquei aqui a pirâmide. Então a pirâmide é assim, ó. A base de tudo entra cereais, pães, tubérculos, raízes e massas. Você acrescenta frutas e hortaliças, os leites e derivados, as leguminosas, carnes e ovos, lá em cima açúcares, óleos e gorduras. Então, o que é o melhor que tem é a base, né, gente? Olha, os cereais, os pães, tubérculos, raízes, né, massa, tudo bem, ele tem o carboidrato, mas você deve moderar ele, mas deve ser usado. Frutas e hortaliças podem sempre à vontade, né? Então, em cada refeição, você deve ter as hortaliças, você deve ter as frutas. Leite, derivados e leguminosas também moderados, carnes e ovos também moderados. Agora, açúcar e óleo e gordura e doces é o que tem que ter mais cuidado. Então, lá no pico da pirâmide é o que devemos ter cuidado. Aí vem agora. Entenda a diferença. In natura, processados e ultraprocessados. In natura seria o abacaxi fresco. Processado seria o abacaxi em calda. E ultraprocessado é o suco de caixinha de abacaxi. Então, deu para vocês perceberem? Então, se vocês pegar uma fruta, abacaxi, é melhor, é o fresco, ele é o melhor que tem. Aí, ele vai ter o abacaxi em calda, que vai ser para processo culinário ou também, né, pode comer, mas processo culinário. E tem o ultra, gente, que é o suco de caixinha. Então, você está tomando um suco de caixinha e você fala, eu estou me alimentando super bem. Nada disso aí que corre o perigo. Não digo não tomar lá de vez em quando, mas o essencial seria você pegar a fruta abacaxi e fazer o suco da própria fruta. Né? Lógico que tem a higiene, tem os cuidados para preparar também, né? Então, ali nós temos os 3 processos para você entender. Então, vocês vão guardar assim. In natura, é abacaxi fresco. Processado, abacaxi em calda. E o ultraprocessado é o suco pronto da caixinha, a polpa, né? Por que evitar? Oficialmente chamado néctar, o suco de caixinha apresenta muito açúcar, adicionado e baixa proporção de polpa de fruta. Então ele coloca pouca polpa. É o caso do refrigerante, né? O refrigerante ele é ultraprocessado. Você olha lá e fala, nossa, eu estou tomando suco de uva. Não, você não está tomando suco de uva. A porcentagem é a mínima que tem que ter. Aqui eu coloquei uns exemplos.
in natura ou minimamente processado. Alimentos obtidos diretamente de plantas e animais, exemplo, flores, apesar que tem flores também que é comestível, viu, gente? Não são todas, mas vocês encontram também. Folhas, frutos, ovos e leite. E adquiridos para o consumo sem que tenha sofrido alterações após deixarem a natureza. Então, exemplo, legumes, verduras, frutas, ovos, carnes, cereais, nozes, castanhas, frutas secas, feijões e outras leguminosas, leite, longa-vida e pó de café, entre outros. Esse leite longa-vida aqui também já é um processo, né? Ele é processado, porque ele fica bastante tempo na prateleira guardada, né? Enquanto o in natura, que o que você tira da natureza, máximo 2 dias, 3 dias guardado na geladeira, né? Substância de uso culinário. Produtos extraídos de alimentos in natura ou da natureza por processo de prensagem, moagem, trituração, pulverização e refino. São utilizados para cozinhar e temperar nos alimentos. Então, são os produtos que a gente usa para culinária, né? Óleos vegetais, manteiga, banha de porco, gordura de coco, açúcar branco, demerara ou mascavo, e entre outros. Alimentos processados, fabricados pela indústria, com adição de substância de uso culinário e alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. Alimentos em conserva, frutas em caldas, carne seca, toucinho, né, que seria o caso até o bacon, né, sardinha e atum enlatado, queijos e pães artesanais, entre outros. E aí vem o ultraprocessado. São formulações industriais feitas inteiramente ou em sua maior parte de substâncias extraídas de alimentos que sintetizadas em laboratórios, corantes, aromatizantes e articulantes. Então aqui são os produtos que tem dentro do ultraprocessados. Biscoitos recheados e salgadinhos, sorvete, balas, guloseimas em geral, macarrão e tempero instantâneo, molho pronto, refrescos em pó, refrigerantes e produtos congelados, entre outros. Então aqui nós temos a tabela do tipo de grau de grupo de alimento com o tipos de alimento. Gente, não é que a gente fala, nunca mais eu vou comer um biscoito, nunca mais eu vou tomar um sorvete. Não é isso. É você diretamente, né? Todo dia eu vou comer bala, todo dia eu vou comer salgadinho. Assim não, lá de vez em quando, mas não transformar isso em um alimento diário, tá? Aqui eu coloquei mais uns exemplos de alimentos ultraprocessados e o que você pode substituir para alimentação saudável, né? Olha lá, salgadinhos de pacote, bolachas e biscoito, doces e salgado. Então você pode substituir por uma castanha, uma fruta fresca. Embutidos como linguiça, salsichas e nuggets. Carne bovina, suína, frango, peixe e ovo. Embutidos como presunto, peito de peru e mortadela. É mortadela, tá? Não é mortandela, não. É mortadela. Queijos, atum e ovos. Doces prontos como chocolates, congelados e sorvete. Doces caseiros como pudim, quindim, manjar, tá? Refrigerantes, suco em pó ou néctar. Água, suco natural, vitamina de fruta batida com leite. Macarrão instantâneo. O macarrão em temperos natural ou em extrato de tomate. Temperos instantâneos. Temperos natural, como alho, cebola, alecrim, cebolinha, coentro, salsa, orégano, manjericão. São coisas que pode ter na própria casa. Ou pode arrumar também o desidratado, né? Que a gente compra eles em pacotinho. Daí já é industrializado, mas também já não tem tanto processo, né? Bebidas lácteas e iogurtes adoçados e com adição de corante e saborizante. O iogurte natural com frutas, mel de castanha, granola, aveia,
pode agregar sabor. A margarina com requeijão substitui por manteiga, queijo, geleia, mel, bolachas salgadas como creme crack e integrais, pão de forma. Você pode substituir por pão caseiro, pão francês, pão de cará, pão de milho, tapioca, tá? Então aí nós temos. Resumindo tudo, o que são produtos industrializados? Produtos industrializados são produtos prontos ou semi-prontos que já vêm embalados em latas, caixas, etc. Alimentos industrializados são aqueles que resultam da transformação dos alimentos naturais por meio de processos industrializados, tá? Então estamos aí. Concluindo, nós temos a classificação dos nossos alimentos pelo processamento de natura, de culinários, de processos, alimentos processados e industrializados e ultraprocessados, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, tá? Me chama, ok?